eu sou aluno do sexto semestre de matemática da UCA, Unidade Descentralizada de Campos Sales. Olá, meu nome é Rafael, também sou aluno do sexto semestre de matemática desta unidade de Campos Sales. E hoje a gente vai apresentar para vocês o nosso trabalho de estágio 2. Isso aí. Este trabalho consiste na produção de planos de aula, sendo estes planos do sexto, sétimo, oitavo e nono ano de ensino fundamental 2. Nestes planos, a gente vai elaborar ele sendo mensal, semanal e diário. Bem, e agora, Rafael, a gente vai partir para o nosso quadro branco. Quadro branco. Plano mensal de aulas. Esses aqui são alguns elementos que compõem o plano mensal de aulas, ou seja, as características que um plano mensal deve ter para ele se configurar como plano mensal. Lembrando que essas características devem se voltar para o mês inteiro, não para uma semana ou apenas para uma aula, mas essas características, essas aulas, esse conteúdo, esses objetivos são voltadas totalmente para o mês. Bem, em primeiro nós temos as aulas. Essa parte a gente vai colocar quantas aulas serão dadas no mês ao todo. Conteúdo. Nesse conteúdo a gente vai colocar o conteúdo que vai ser abordado durante todo o respectivo mês. Nos objetivos, o que você espera, como professor, que os alunos alcancem quando você trabalhar esse determinado conteúdo com eles. Nas estratégias, você vai descrever quais são as estratégias gerais que você vai usar nesse mês para que os alunos consigam absorver melhor esse conteúdo. Equipamentos ou materiais. Nessa parte, você vai falar de materiais que você vai usar no respectivo mês. Ou seja, se você vai fazer, por exemplo, uma dinâmica, você vai usar um jogo matemático. Você coloca lá, jogos matemáticos. Você vai usar os jogos para trabalhar os alunos a determinada disciplina. Ou então, não, vamos fazer uma oficina aqui com material reciclável. Então, vamos usar material reciclável para fazer uma oficina. Na avaliação, você vai mostrar como você pretende avaliar seus alunos. O que você pretende fazer para detectar a melhora que eles obtiveram nesse respectivo mês, quanto eles avançaram. Então aí você vai colocar se você vai fazer prova, se você vai fazer uma atividade, se você vai fazer um trabalho, se você vai fazer pesquisa. Você vai ver como é que você vai atribuir nota a eles e como é que você vai avaliá-los, para identificar até seu próprio sucesso no final desse mês. Bom, observe agora como se faz o preenchimento de uma tabela do plano mensal do sexto ano. Na primeira coluna, nós temos aqui o número de aulas que será aplicada naquele mês. No caso aqui, será 16 aulas mensais. Na parte aqui da segunda coluna, nós temos conteúdos, que o conteúdo será operações, ou seja, operações com adição, subtração, multiplicação e divisão. Em objetivos, nós temos o primeiro objetivo, que é analisar e compreender a resolução de situações, problemas, que possibilita a compreensão dos diferentes significados das operações. Estratégia será a metodologia que será exposta naquela aula, certo? Então, nós temos aqui o primeiro. Expositiva com exemplos práticos, de forma que o aluno compreenda a relação entre as operações. Segunda estratégia, trabalhar jogos com as operações, ou seja, trabalhar jogos com as operações que será ministrado nessa aula. Materiais e equipamentos, nós temos quadro branco, pincel, livro didático, material dourado, computador, data show, TV e DVD. Em avaliação, nós temos atividades, comportamento e participação de trabalhos. Bem, meu colega Rafael já explicou para vocês um exemplo de planejamento mensal do sexto ano. E agora eu vou explicar mais um exemplo usando essa tabela do sétimo ano. Como vocês podem observar logo, a estrutura da tabela permanece a mesma. Você ainda vai colocar aulas, conteúdo, objetivo, estratégias, material, equipamentos e avaliação. Onde era sexto ano, matemática, você vai colocar sétimo ano, matemática, obviamente. E agora, essa é a parte que você vai ter a maior diferença. Nas aulas, vai permanecer as mesmas ainda, e como a gente ainda está lidando com o mesmo mês de fevereiro,
a gente ainda não vai ter uma avaliação prova escrita. Então, o método de avaliação vai permanecer o mesmo, que ainda consiste em atividades, comportamento e participação e trabalhos. Então, vamos lá. O conteúdo, como é de 7º ano, vai variar. Conteúdo, a gente vai ter frações, simplificações de frações, comparação de frações, operações com frações, que são os conteúdos que vão ser trabalhados nesse mês. O objetivo, reconhecer e representar frações, conceituar frações e equivalentes, aplicar a propriedade fundamental das frações para simplificar uma fração, ou seja, os objetivos que você quer que eles atinjam ao final desse mês. Em estratégias, você vai ter aulas expositivas com exemplos práticos, propor problemas de resolução com os alunos, propor pesquisas relacionadas ao conteúdo abordado, exemplo, estatística, e desse jeito você vai mostrar quais são as estratégias que você vai utilizar para que eles compreendam a matéria. Bem, em material e equipamento, você vai ter essa lista de equipamentos e materiais que você vai utilizar no decorrer desse mês. Quadro branco, pincel, livro didático, dominó de frações, computador, jornais e revistas e data show. Bem, como você pode observar, esses materiais estão voltados basicamente para a sua estratégia didática. Por exemplo, essa parte aí em que ele vai dizer jornais e revistas vai se encaixar nessa parte de propor pesquisas relacionadas ao conteúdo, em propor problemas e resolver com os alunos, você vai ter a utilização do livro didático. Para as aulas expositivas, você vai ter quadro branco e pincel. Plano de aula mensal do 8º ano. Bom, nós temos aqui número de aulas. No caso, será 16 aulas mensais. Em conteúdo, nós temos os ângulos, bissetrizes, ângulos opostos pelo vértice, ângulos formados por feixe de reta e uma transversal. Em objetivos, nós temos reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros, identificar ângulos retos e não retos, reconhecer ângulos adjacentes, opostos pelo vértice e suplementares. Em estratégia, nós temos introdução dos conteúdos em aula expositiva, utilizar de materiais simples para dar exemplos práticos, propor problemas para resolução individual ou em dupla, calcular ângulos com o auxílio de transferidor, resolução de exercícios. Em material e equipamentos, nós temos quadro branco, pincel, papel, barbante, transferidor, computador, jornais e revistas, data show, compasso, fita engomada e livros didáticos. Em avaliação, nós temos atividades, comportamento e participação e trabalhos. Nessa parte de avaliação, fica a critério do professor. Ele pode utilizar outros meios de avaliação. Este foi o plano mensal do 8º ano. Vocês já viram um exemplo de plano mensal do 6º, do 7º e do 8º. Então, vamos completar o Fundamental 2 com um exemplo de plano mensal de aula do 9º ano, para melhor fixação de vocês. Então vamos lá. Ainda seguindo o mesmo modelo de tabela, no cabeçalho a única alteração que a gente vai ter ainda é, em vez de colocar ou 6º, ou 7º, ou 8º ano, a gente vai colocar 9º ano, essa é a alteração. Como a gente ainda está se referindo ao respectivo mês de fevereiro, avaliação e aulas permanecem as mesmas. As alterações que a gente vai ter, mais significativas e as maiores, vão ser em conteúdo, objetivo, estratégias, materiais ou equipamentos. Então vamos começar com conteúdos. O que você vai trabalhar no decorrer do mês de fevereiro com esses alunos do 9º ano é equação de segundo grau e sistemas de equação, equação do segundo grau com uma incógnita, resolução de equações de segundo grau, estudando as raízes de equações de segundo grau, sistemas de duas equações com duas incógnitas. Em objetivos que você quer alcançar com as aulas nesse respectivo mês, identificar uma equação de segundo grau, identificar os coeficientes de uma equação de segundo grau, resolver uma equação completa de segundo grau por processo de Bhaskara. Em estratégias, vamos ter mais mudanças. Introdução com aula expositiva, pesquisas
de uso para o tema no dia a dia deles e resolução de exercícios, ou seja, como você vai trabalhar esse conteúdo nesse mês. Material e equipamentos. Vamos ter lá quadro branco, pincel, livro didático, computador e data show. Como você pode observar, em algumas tabelas nesse respectivo mês, você teve ou o aumento do material e equipamentos ou a diminuição. Isso vai variar muito dependendo da sua estratégia. A sua estratégia também pode variar entre ter 3 pontos, ou 4 pontos, ou 5 pontos. O número de pontos que forem determinados por você vai depender também dos objetivos que você quer alcançar. E esses objetivos vão ser determinados também pelo seu conteúdo. Por isso, as mudanças que nós tivemos até agora mais significativas foram nessas 4 colunas. E assim nós encerramos essa parte de planejamento mensal. Planejamento semanal. Vamos observar agora os elementos que compõem um planejamento semanal. Nós temos aulas, data, objetivos, escola, disciplina, conteúdos da semana, conteúdos do dia. Bom, aulas, você vai colocar o número de aulas. Na data, você vai colocar a data em que será ministrada aquela aula. Objetivos, vai ser os objetivos que o professor pretende alcançar naquela aula. Você vai colocar também o nome da escola, a disciplina que será ministrada, o conteúdo da semana, ou seja, aquele conteúdo que será trabalhado durante aquela semana. E também o conteúdo do dia, aquele conteúdo que será abordado naquele dia, ou seja, naquela aula. Agora que nós já vimos as características de um plano semanal com o nosso amigo Rafael, eu vou exemplificar para vocês com um exemplo de plano semanal de aula do 6º ano. Essa tabela, como você pode observar, ela é diferente das outras tabelas dos planos mensais. Aqui nesse cabeçalho, você vai ter o mês, a escola, o professor e a série que você vai trabalhar. Você também vai encontrar nesse cabeçalho, mas claro, você pode fazer alterações. Você vai ter a disciplina de matemática, o conteúdo, operações com números naturais, como é no caso do nosso exemplo aqui, e na semana do dia tal ao dia tal. Ou seja, dos dias que você vai trabalhar esses conteúdos com esses alunos. Se você observar à esquerda, nós vamos ter aqui nessa coluna o objetivo da semana. Esse objetivo consiste no que você vai querer que os alunos alcancem no final dessa semana. Ou seja, analisar e compreender a resolução de problemas que envolvam adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais. Aqui, mais à direita, nós vamos ter aulas da primeira até a 5ª aula. E continuando, mais à direita, nós vamos ter as colunas da segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Na coluna da segunda-feira, nós temos a primeira e a segunda aula com esse professor, que vai ser de adição e subtração com números naturais, e na segunda, o mesmo conteúdo, adição e subtração com números naturais. Na terça-feira, esse professor não pegou a primeira e a segunda aula, já pegou a terceira e a quarta. Ele vai ter divisão e multiplicação com números naturais, e na 4ª aula, divisão e multiplicação com números naturais também. E esse foi o nosso exemplo de plano semanal do 6º ano. Dando continuidade à nossa apresentação, vamos observar agora o plano semanal do 7º ano. Neste determinado mês dessa respectiva semana, este professor dessa determinada escola irá lecionar a disciplina de matemática, sendo o conteúdo este de números inteiros. Este professor irá aplicar as suas 2 primeiras aulas na segunda-feira. Na terceira aula, ele irá aplicar conteúdo de reta numérica. Na 4ª aula, ele irá aplicar comparando números negativos e números positivos. O professor irá lecionar as suas 2 últimas aulas na terça-feira, sendo a primeira aula com operações com números positivos e números negativos. Na segunda aula, ele irá aplicar o conteúdo de potência com expoente negativo. Os objetivos que ele irá alcançar nessa semana
será analisar e compreender a ideia de números positivos e números negativos. Segundo objetivo será analisar e compreender a resolução de problemas que envolvam adição, subtração, multiplicação e divisão de números inteiros. Então, esta foi a apresentação do plano de aula semanal do 7º ano. Agora que a gente já viu com o nosso colega Rafael no exemplo do 7º ano, a gente agora vai acompanhar um exemplo no 8º ano. Nós vamos permanecer com mês, escola, professor e disciplina intactos. As alterações que a gente vai ter aqui vai ser no dia da semana, nos dias, que você vai colocar os dias do mês em que você vai trabalhar esse conteúdo, obviamente, a série que mudou para o 8º ano e o conteúdo que mudou para a geometria. Em objetivos da semana, você vai ter identificar e compreender a ideia de ângulos, classificar os ângulos em reto, agudo, raso e obtuso, perceber a interação dos ângulos no cotidiano e resolver problemas relacionados aos ângulos. Olhando mais à direita, o horário de aulas que ele vai ter durante essa semana, no 8º ano. Na quarta-feira, na primeira aula ele vai ter introdução ao estudo dos ângulos, na segunda aula bissetriz de um ângulo. Na quinta-feira ele vai ter, na terceira aula, ângulos opostos pelo vértice e ângulos formados por um feixe de retas e uma transversal. E esse é o nosso exemplo de plano semanal do 8º ano. Vamos agora para o último plano semanal, que será do 9º ano. Este plano semanal não será diferente dos anteriores. Este professor irá aplicar o conteúdo de equações de segundo grau, onde ele irá aplicar as primeiras 2 aulas na quinta-feira, sendo este conteúdo de equações de segundo grau. As últimas 2 aulas ele irá aplicar na quarta e na quinta aula, sendo este o conteúdo de sistema de equação. Os objetivos desta semana será, como primeiro, identificar uma equação de segundo grau e seus elementos. Segundo objetivo, compreender a importância das equações de segundo grau. Terceiro objetivo, resolver questões envolvendo equações de segundo grau. Então, este foi o último plano semanal, sendo do 9º ano. Então, vamos observar agora os outros planos que virão para frente. Planejamento diário. Nessa parte, a gente vai apresentar os elementos que compõem o planejamento diário. Nós vamos ter a disciplina ou área do conhecimento, ou seja, a disciplina que você vai trabalhar, nos nossos exemplos aqui, matemática. No conteúdos, você vai dizer quais são os conteúdos que você vai trabalhar nesse respectivo dia. Nos objetivos, você vai descrever quais são os objetivos que você quer que os alunos alcancem nesse respectivo dia, com essa respectiva aula. Na metodologia, você vai descrever o que você vai usar nesta aula para efetuá-la, se você vai fazer uma aula expositiva no quadro, se você vai fazer uma aula com dinâmica, se você vai fazer uma aula em que você vai envolver materiais recicláveis, o que você vai fazer nesse dia. No desenvolvimento da aula, você vai descrever como você quer fazer essa aula, ou seja, como é que vai ser o primeiro momento, a abordagem, a recepção dos alunos, como é que você vai falar com eles e etc. Nos recursos, você vai descrever o que você vai precisar para fazer essa aula. Na avaliação, você vai descrever como você pretende avaliar esses alunos ao final dessa aula, tanto seu desempenho como professor, como o desempenho deles com o conteúdo. E em referências, você vai ter a referência, que são os livros que você vai usar, matérias de internet, para saber, etc., para poder dar a sua aula, ou seja, a pesquisa que você fez. Como o Eduardo já explicou toda a estrutura do plano diário, vamos agora fazer o preenchimento do plano diário do 6º ano. Aqui nós temos a série que será do 6º ano, o turno tarde e a data que será uma respectiva data do mês de fevereiro de 2016. O plano diário será do ensino fundamental, a disciplina será matemática, conteúdos que será abordado adição e subtração com números naturais. Os objetivos dessa aula será analisar e compreender a resolução de problemas que envolva adição e subtração.
A metodologia que será abordada nesta aula será aula expositiva, exercícios orais, atividades no caderno, desenvolvimento da aula. Primeiro momento, frequência dos alunos, apresentação do conteúdo, buscar do aluno o que ele já compreende sobre adição e subtração, introdução oral, acompanhada de exemplos práticos no quadro. Segundo momento, exercícios sobre adição e subtração. Terceiro momento, correção da atividade para retirar dúvidas e fixar melhor o conteúdo abordado. Recursos. Nós temos livro didático, quadro branco. Em avaliação nós temos: a avaliação dos alunos será feita a partir da participação em sala de aula. Em referências nós temos Souza Joamir Prado, Patrícia Moreno. Este livro será Vontade de Saber Matemática, da editora FTD. Segunda edição 2012, São Paulo. Bom, este aqui foi o preenchimento de um plano diário do sexto ano. Vamos agora mais adiante. Agora que nós já vimos com o nosso amigo Rafael como se dá o preenchimento da tabela do sexto ano, vamos ver agora o preenchimento da tabela do plano diário do sétimo ano. Ainda nós vamos permanecer com a mesma estrutura. Você pode observar que ainda temos escola, professor, série, turno e data. A diferença é que na data vai mudar o dia e na série o ano. No turno você pode também variar, vai depender, mas a estrutura vai permanecer a mesma. Você vai ter ainda ensino fundamental, disciplinas ou áreas do conhecimento, você ainda vai ter matemática. No conteúdo, operações com números inteiros. Em objetivos, analisar e compreender a ideia de números inteiros. Em metodologia, aula expositiva, exemplos orais e atividades no caderno. Desenvolvimento da aula. No primeiro momento, frequência dos alunos, apresentação do conteúdo, buscar do aluno o que ele já compreende sobre números positivos e negativos e introdução oral, acompanhada de exemplos práticos no quadro. Segundo momento, exercício sobre os números negativos e positivos. Terceiro momento, correção da atividade para retirada de dúvidas e fixar melhor o conteúdo abordado. Em recursos, você vai ter livro didático e quadro branco. Avaliação, você vai ter que a avaliação dos alunos será feita a partir da participação em sala de aula. E nas referências, ainda teremos o mesmo livro didático. E esse foi o exemplo diário do sétimo ano. No plano diário do oitavo ano, nós vamos utilizar as mesmas estruturas dos anteriores. Bom, aqui a gente vai colocar o nome do professor, a série que será o oitavo ano, turno tarde, e a data daquela respectiva aula. O plano de aula diário será do ensino fundamental, disciplina, matemática. Os conteúdos será introdução ao estudo dos ângulos. Objetivos: identificar e compreender a ideia de ângulos. Classificar ângulos em reto, agudo, raso e obtuso. A metodologia utilizada nesta aula será aula expositiva, exercícios orais, atividades no caderno. Desenvolvimento desta aula. Primeiro momento, frequência dos alunos, apresentação do conteúdo, buscar do aluno o que ele já compreende sobre ângulos, introdução oral, acompanhada de exemplos práticos no quadro. Segundo momento, exercícios sobre ângulos, para compreender identificação. Terceiro momento, usar de barbante e transferidor para entender a formação de ângulos. Quarto momento, propor exercício e fazer correção do mesmo. Os recursos utilizados: livro didático, quadro branco, barbante. Avaliação. A avaliação dos conteúdos será feita a partir da participação em sala de aula. Referências. A referência será a mesma das anteriores, ou seja, Souza Joamir Prado, Patrícia Moreno, Vontade de Saber Matemática, FDT, segunda edição, 2012, São Paulo. Bom, este foi o nosso plano diário do oitavo ano. Nós temos agora o último exemplo de plano diário, sendo esse do nono ano.
Conservamos a mesma estrutura: escola, professor, série, nono ano, turno, tarde, data, 1 dia de fevereiro de 2016. Plano de aula diário, ensino fundamental. Disciplina, área do conhecimento, matemática. Conteúdos, equação de segundo grau. Objetivos: identificar e compreender a ideia de equação de segundo grau. Reconhecer uma equação de segundo grau, identificar os elementos de uma equação de segundo grau. Metodologia: aula expositiva, exercícios orais, atividades no caderno. Desenvolvimento da aula. Primeiro momento: frequência da aula, apresentação do conteúdo, buscar do aluno o que ele já compreende sobre a equação de segundo grau. Introdução oral, acompanhada de exemplos práticos no quadro. Segundo momento: exercícios sobre a equação de segundo grau. Terceiro momento: correção da atividade para retirada de dúvida e melhor absorção do conteúdo. Recursos: livro didático, quadro branco. Avaliação: a avaliação dos alunos será feita a partir da participação em sala de aula. Conservamos ainda a mesma referência bibliográfica. Esse foi o nosso último exemplo de plano diário. Como vocês puderam observar, este foi nossas apresentações de nossos planos de aula, como se produz os planos do sexto, sétimo, oitavo e nono ano do ensino fundamental 2. Bom, essa foi nossa apresentação. A gente agradece a colaboração de todos. Muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado por estar aqui observando nossa apresentação. Fiquem com Deus e obrigado.